Forneça encorajamento. Além de manter a disciplina e a estabilidade do seu time, para ser um líder verdadeiramente eficaz você também deve ser capaz de motivar as pessoas com encorajamento. Por mais duro que eu possa ser com as pessoas que saem da linha, também me orgulho em ser capaz de fazer conversas estimulantes quando necessário. Se você é conhecido principalmente como um disciplinador, os momentos em que você sai desse papel e mostra que você tem uma preocupação real sobre alguém, isso terá um peso maior. Algumas das melhores preleções que dei foram antes das lutas de boxe. Há algo sobre esse ambiente que realmente traz à tona meu lado motivador. Uma ocasião que me lembro especificamente foi quando estava no camarim com Deontay Wilder antes de sua revanche contra Bermane Stiverne no Barclays Center. Uma das chaves para fazer uma palestra motivacional impactante é ser capaz de ler a energia do ambiente. E minha leitura da energia naquele momento foi a de que não estava onde precisava estar. Deontay teve toda a sua equipe com ele, e não havia concentração. Todo mundo estava rindo e falando merda como se eles estivessem numa festa. Deontay já havia derrotado Stiverne uma vez antes, e ficou claro para mim que todos pensavam que a luta havia acabado antes mesmo de ter começado. Mas essa é uma maneira muito perigosa de encarar uma luta. Sim, Deontay venceu Stiverne, mas a luta havia sido muito longa, a primeira vez que isso aconteceu na carreira de Deontay. Ele precisava se concentrar no trabalho à sua frente. Muitos lutadores acabaram nocauteados porque eles não levaram seu oponente a sério o suficiente. Esperei até poder levar Deontay para um canto do camarim, onde não havia tantas pessoas por perto. Eu disse a ele, você não está focado. Eu vejo você batendo as luvas e tudo, mas você não está na vibe, cara. Deontay não precisou dizer nada. Ele sabia que eu estava certo. Pare de besteira. Este maluco, o Stiverne, está atrapalhando o que você quer. Pela segunda vez. Você vai deixá-lo fazer isso? Não, não vou, respondeu Deontay. Bom. Então vamos fazê-lo pagar por seu erro. Eu disse a ele, minha voz subindo. De repente, todos ao nosso redor perceberam que a energia estava mudando. A sala ficou silenciosa. Ouça, cara, eu continuei, minha voz assumindo um tom ameaçador. Você vai fazê-lo pagar por pensar que pode entrar no ringue com você novamente. Você vai levar esse cara para as águas profundas. E então afogá-lo. Agora eu tinha Deontay preso. Ele voltou a bater as luvas, dessa vez com um propósito. Então eu o levei para o ringue enquanto tocava Main Event. A festa acabou. Agora era a hora dos negócios. Não demorou muito. Deontay nocauteou Stiverne 3 vezes no primeiro round, antes que o árbitro o chamasse. O árbitro literalmente teve que pular em cima do Deontay para tirá-lo de cima de Stiverne. Foi tudo tão rápido que nem tive tempo de voltar do ringue para o meu lugar no camarote. Depois, Deontay disse que sentiu possuído no ringue. Eu estava do lado de fora do meu corpo apenas assistindo e me observando bater no cara, disse ele ao In The Corner Podcast. Eu sei que ele conseguiu chegar a esse estado porque eu ajudei a chegar lá. Antes de falar com ele, Deontay ia entrar no ringue em um estado desfocado. Depois da nossa conversa, ele entrou lá com um foco de laser, que é o que você precisa quando seu oponente está tentando esmagar sua cara. Eu dei uma palestra semelhante a Floyd Mayweather antes da luta com Vitor Ortiz. Quando entrei no vestiário antes da luta, imediatamente fiquei desconfortável com o quão confortável Floyd estava. Ficou claro para mim que Floyd e sua equipe pensaram que essa luta seria um passeio no parque. Bem, eu não ia deixar Floyd cair na armadilha. Não fui o único que notou que a energia de Floyd era muito indiferente. Certamente parece que este é o escritório dele, observou o locutor de TV enquanto Floyd lentamente se dirigiu ao ringue. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele não tem medo. A confiança é ótima, mas muito dela pode tornar um lutador vulnerável. Antes de uma luta, um boxeador deve ter borboletas no estômago. Eles devem estar um pouco nervosos.
Eles devem sentir que estão prestes a encontrar alguém que vai tentar matá-los, porque é exatamente isso que vai acontecer. Mesmo alguém como Floyd, indiscutivelmente o maior lutador defensivo de todos os tempos, nunca deve permitir-se acreditar que seu oponente não é capaz de arrancar sua cabeça. Eu precisava tirar Floyd daquele estado. Se eu não pudesse deixá-lo assustado, achei que poderia pelo menos deixá-lo com raiva. Ortiz não havia demonstrado nenhuma animosidade em relação a Floyd antes da luta. Se alguma coisa, a energia de Ortiz dizia: "Obrigado, Floyd, eu realmente aprecio a oportunidade." Eu estava preocupado que Floyd estava começando a se sentir amigável com Ortiz. Eu tive que colocar Floyd em um estado mental mais apropriadamente agressivo. Se você assistir ao vídeo da luta, enquanto Floyd e eu nos aproximamos do ringue, sussurrei algo em seu ouvido. As câmeras não pegaram, mas é isso que eu disse a ele. Foda-se esse vagabundo. Ele está tentando garantir que você não possa alimentar seus filhos. O que você disse, Five? Floyd respondeu. Esse filho da puta está tentando tirar comida da boca dos seus filhos. Não. Deixe ele fazer isso. Quando eu disse isso a ele, foi como se ele tivesse entrado em transe. Primeiro ele começou batendo os pés, então ele correu para o ringue, tipo um homem em uma missão. Floyd acabou nocauteando Ortiz no quarto round. Após a luta, todos nós entramos em uma van para voltar ao hotel de Floyd. Assim que saímos, Floyd começou a gritar: "Ei, o Five disse alguma merda para mim." Ele estava feliz porque sabia que eu o colocaria no lugar certo. Antes de eu entrar em seu ouvido, ele provavelmente estava se sentindo mal por Ortiz. Provavelmente não queria ser muito duro com ele. Eu corrigi essa mentalidade. Nocauteie e certifique-se de que o dinheiro está indo direto para a conta. Que foi exatamente o que o Floyd fez. Quando montei o elenco para Power, tinha uma pessoa em mente para interpretar o personagem principal, Ghost, Omar Hardwick. Eu tinha visto Omar no filme Cadê Minha Entrega e o identifiquei como alguém que poderia ser o protagonista de um programa de TV de sucesso. A rede tinha alguns outros atores em mente, mas eu estava focado em Omar. Para mim, ele personificava a combinação de inteligência, masculinidade, imprevisibilidade e violência que era Ghost. Eu só precisava ajudar a Stars a ver isso também. Quando chegou a hora de começar a testar o elenco, primeiro trouxemos Joe Sikora para fazer testes para o papel de Tony. Como você provavelmente não ficará chocado ao saber, Joe absolutamente matou. Desde a primeira página ele estava completamente em casa com o personagem. A energia na sala era vibrante enquanto ele passava suas falas. Assim que ele saiu, ninguém precisou dizer uma palavra. Joe tinha ganho o papel. Em seguida foi Omar. Eu estava animado porque passei semanas divulgando ele para os executivos da rede. Agora era sua vez de provar que eu estava certo. Mas, ao contrário de Joe, Omar estava muito monótono. Ele leu as falas, mas estava faltando energia. Ficou claro que ele não estava se conectando com o personagem. Algo não estava certo. Quando a leitura de Omar terminou e ele saiu da sala, um dos executivos olhou para mim e disse: "Desculpe, mas não sabemos se este é o cara certo." Eu entendia por que eles se sentiam assim, mas ainda acreditava na minha visão de Omar interpretando o fantasma. Eu só precisava ajudar Omar a ver também. Então naquela noite eu telefonei para ele. Eu perguntei a ele: "Ei, você está bem? Você não parecia estar na vibe hoje." "Sim, estou bem." "Tudo bem, mas eles estão me dizendo que não têm certeza de que você é o cara. O que vamos fazer sobre isso?" "Bem, se eles se sentem assim, provavelmente deveriam tentar outra pessoa." Essa não era a resposta que eu estava buscando. Isso significava que a conversa estava indo na direção errada. Eu tive que fazer Omar se virar e se preparar para lutar pelo papel, em vez de se sentir derrotado. Eu precisava tirar as luvas e ser sincero com ele. "Você está falando para apenas dar o papel a outra pessoa, mas então o que você vai fazer a seguir?"
Você se sente bem o suficiente sobre a sua carreira para simplesmente se afastar de um papel principal sem dar o seu melhor? Você tem um plano B para o que acontece quando outra pessoa consegue o papel e toda a glória? Se for assim, tudo bem. Mas se não for, é melhor você voltar lá e ler esse roteiro da maneira que eu sei que você pode. Omari continuou me dizendo que não se importava em perder o papel, mas eu sabia que ele não queria dizer isso. Isso era apenas o ego dele falando. Ele ficou desapontado por não terem respondido positivamente à sua leitura. Omari sabia que podia atuar, ele simplesmente estava internalizando a informação ao invés de atuar. Escute, há uma razão para você estar no topo da lista de chamadas, eu disse a ele. Eu insisti que seu nome fosse o primeiro. E a razão que eu fiz foi porque eu vi você no filme Cadê Minha Entrega? Eu sei que você pode matar esse papel. Nós escrevemos o roteiro com você em mente. Você vai ser a estrela de uma série de TV interpretando Ghost. Não deixe seu ego te fazer tropeçar. Se esses executivos não acharem que você é a pessoa certa para o papel, volte lá e prove a eles que você é. Finalmente ele começou a ver as coisas do meu jeito. Começamos a falar sobre as motivações do Ghost e as histórias futuras. Sua energia aumentou. Omari começou a ver o que eu via. Você está certo, 50, ele me disse. Eu posso ser esse cara. No fim da conversa, ele estava animado e pronto para fazer o teste novamente. Eu o agendei para o dia seguinte, e desta vez ele estava completamente absorto. Ele tinha arrogância e era ameaçador, mas também havia profunda inteligência em seus olhos. Ele colocou no bolso. Ele era o Ghost. Hoje, é quase impossível pensar em alguém além de Omari tocando esse papel. Mas houve absolutamente um momento em que Omari estava prestes a deixar essa oportunidade passar sem lutar. Que erro isso seria! Não só teria impactado Power negativamente, mas também custaria a Omari tantas oportunidades que vieram por ser a estrela de uma série de TV. Ele é um nome familiar agora, com vários filmes a serem lançados. Tudo por causa do que ele fez como Ghost. Para obter o melhor das pessoas ao seu redor, às vezes você tem que articular clara e vigorosamente as oportunidades que você vê para elas. Só porque você vê algo para elas, não pode supor que elas também vejam. Se alguém não está respondendo ou aproveitando as oportunidades que você criou para elas, você vai ter que levá-las para aquele lugar. Isso é literalmente o que significa liderar. Você não pode construir uma equipe e depois esperar que todos instintivamente saibam em que posição devem jogar. É assim que a confusão e a frustração posterior se instala. Se alguém não está no modo competitivo, então é com você ser líder para ativar esse modo neles. Do seu tenente para a pessoa na parte mais baixa da hierarquia, você precisa ser capaz de articular não apenas onde você precisa que essa pessoa vá, mas também os passos que ela deve seguir para chegar lá. Na maioria das vezes, colocar as pessoas no caminho certo exigirá diminuir sua competitividade e arrogância em alguns níveis. Ajudá-los, como no caso de Bang e Smurf, sendo um pouco mais realista sobre o que eles são capazes e onde eles estão. Mas ocasionalmente, como na situação com Omari, você terá que adotar a abordagem oposta. Você vai ter que erguê-los um pouco. Lembrá-los do que eles são capazes. Acreditar neles tão abertamente que, eventualmente, eles começam a acreditar neles mesmos. A chave é entender que pessoas diferentes exigem táticas diferentes. Você não pode treinar todos em sua equipe da mesma maneira. Se eu tivesse falado com Omari do jeito que eu falei com Bang, Omari nunca teria saído de sua bolha. Assim como se eu tivesse inflamado Bang do jeito que inflamei Omari, Bang teria implodido no local. Aceite que todos na sua equipe vão ter seus próprios bloqueios, problemas e inseguranças, então aborde-os com a energia apropriada. Você não pode ter uma mentalidade de tamanho único quando se trata de liderança eficaz. Você precisa adaptar uma determinada abordagem para cada pessoa em sua equipe, a fim de tirar o máximo proveito deles.